medieval. Uma hospedaria medieval. O que é uma hospedaria medieval? São quartos nas laterais, tá? E no meio um pátio, onde ficavam os animais, onde se fazia mercadoria, tá bom? Essa hospedaria medieval aqui provavelmente foi construída na época, no final do período islâmico precoce, ou seja, até no máximo o final do século X, ou durante o período dos cruzados, tá? Que é o século XI, XII, XIII. Ela é diferente das hospedarias bíblicas, mas não tão diferente. No passado, as hospedarias bíblicas também ficavam nessa mesma região. E é bem provável que aqui, debaixo dessa aqui, houvesse indícios de uma hospedaria anterior. Onde tem uma rua da antiguidade, normalmente tem uma rua em cima, na era moderna. Onde havia um mercado. No passado, normalmente se constrói o mercado por cima. Nós temos o Cardo lá em Jerusalém. Hoje, em cima do Cardo, tem o mercado árabe. Tá? E assim por diante. Onde nós tínhamos a Via Maris, aquela estrada que leva de norte a sul de Israel, hoje nós temos a pista 6, que é uma outra estrada. E essa pista que vocês estão vendo aqui, a número 1, ela passa próximo do roteiro do caminho romano, de 2000 anos atrás. Aquela ali. Não era esse o caminho que Jesus passava. Jesus não era romano, não era general, não era rico, próspero o suficiente em termos daquela época para poder se hospedar em hospedaria. Que caminho Jesus passava? Olhem para cá, vocês estão vendo o desfiladeiro lá embaixo, tá? Lá embaixo no desfiladeiro existe um caminho estreito, não dá para ver aqui, ó, mas é parecido com aquele caminho na ponta daquela colina ali, um caminho estreito ali, ó, bem fininho ali. De um lado você tem a montanha, do outro você tem um precipício. Era esse caminho que Jesus passava, só que lá embaixo no vale. Por quê? Lá embaixo no desfiladeiro existe um riacho que se chama Riacho Prat. Na Bíblia conhecido como Riacho de Querit. Que riacho é esse, gente? Esse é o riacho onde Elias é alimentado pelos corvos. E ele bebe a água do riacho e a água do riacho se seca. Esse é o riacho descrito no Velho Testamento. Por ali passava Elias, Eliseu, afinal de contas, aquelas colinas altas que vocês estão vendo lá, da região da Samaria. Dali para lá, tribo de Efraim, de lá para cá, a gente está na tribo de Benjamim. E daquelas montanhas para lá, tribo de Judá. Olha isso. Então vocês veem que a tribo de Benjamim era bastante estreita, mas bastante montanhosa. Inclusive na Bíblia diz, região montanhosa de Benjamim. Benjamim normalmente não vai até o vale, ele está sempre na parte alta das montanhas. O que vocês estão vendo aí, o desfiladeiro lá embaixo, e o caminho lá embaixo, é por onde passavam os pobres, os hebreus, os judeus, as pessoas mais simples do povo e os sacerdotes, vamos dizer assim, sacerdote que não fosse sumo sacerdote. Por onde passava o sumo sacerdote? Por aqui. Por esse lado. Isso, ele ia parar no meio do caminho, ia ficar numa hospedaria de um dia para o outro, a carruagem ia devagar, as pessoas... Ele ia dentro da carruagem. Aquele sacerdote da parábola do bom samaritano, eles não eram um sumo sacerdote, eram um sacerdote comum. O levita também era um levita comum. Eles estão passando pelo mesmo caminho que Jesus passa. Por que passavam lá pelo aquele caminho e não por esse aqui? Olha, o caminho daqui era mais largo. Aquele lá é o caminho estreito, é o caminho perigoso. Diz lá que salteadores atingiram lá o homem. Aqui tinha mais estrutura, vamos dizer assim. Aqui eu costumo dizer que era o caminho da perdição. Da perdição. Porque aqui você tem que ter mamona, você tem que ter dinheiro. Para manter essa estrutura aí você tem que ter dinheiro, você tem que pagar a hospedaria, você tem que ter servos para te levar. Não tem sombra nesse caminho, ele é um caminho aberto na crista da montanha, ele é o caminho romano. Ou você tem que ser César, ou você tem que ser rei, ou você tem que ser sumo sacerdote. Pessoas comuns não passam nesse caminho. E por que eles passam lá naquele caminho? Por dois motivos importantes. Primeiro, lá embaixo tem vegetação, inclusive com alimento. Existem frutinhas no que você pode comer. Deserto no meio desse deserto aí. Lá existe às vezes uma tamareira ou outra que você pode colher um fruto e repor o açúcar, caso você não tenha nada. E o mais importante, lá embaixo, o que eu falei que tem lá embaixo? O ribeiro de Querit. Ou seja,
lá você não morreria de De sede. sede. Aqui em cima, se você não tem a estrutura, você morre de sede. E por isso que os Por ricos isso lá é o passavam caminho aqui. estreito que leva à salvação, e aqui Olha! é o caminho largo que leva à perdição, tá bom? É uma Gente, olha que analogia. coisa Não forte. estou dizendo que é isso, mas eu estou dizendo que é uma analogia que a gente pode entender muito bem. Exato, uma parábola, Uma parábola. né? Agora nós Perfeita. estamos vendo outra coisa muito importante que nós podemos entender. Se lá acontece isso, na parábola do bom samaritano, diz que o samaritano se compadeceu. Então ele pega esse homem caído e ele põe no seu animal e traz para onde? Traz para a hospedaria. Traz para a hospedaria, que ele não podia pagar. É o dinheiro que ele tem. Oh, E é Senhor. todo o dinheiro que ele tem. O que ele diz? Se precisar, Se volta. precisar na volta, eu Eu pago o pago restante. Ou seja, ele deu tudo que ele tinha para abençoar alguém que estava praticamente morrendo. Presta atenção. Tá? Então nós estamos vendo aí que para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, para abençoar pessoas, Oh, glória. não é do que sobra, Oh, é aleluia. de tudo que nós temos, é da nossa alma, do nosso coração e dos nossos bens. Obrigada, Senhor. Então, se você quiser tomar parte de uma obra que Deus está fazendo, saiba que vai te custar e não é pouco. E vai te custar fisicamente também, porque ele teve que pegar o homem lá embaixo, botar no jumento e puxar esse jumento aqui para cima. Não é todo jumento que é obediente não, gente. E quem levantou ele foi esse homem também, foi o samaritano. E não importa as nossas condições, Deus nos chamou, o levita que estava passando, Deus nos chamou, o sacerdote que estava passando, Deus chamou o samaritano. Ou seja, Deus pode chamar qualquer um. Deus pode chamar inclusive o jumento que estava ali. Deus quer fazer uma obra através de nossas vidas, independente das nossas condições, porque o processo, como a gente costuma dizer, ele faz no caminho de lá para cá. Amém. E o processo levou esse homem samaritano, ele talvez ele não imaginasse que ele tinha que deixar todo o dinheiro dele aqui. Então ele sobe, quando ele chega no local que ele sabe que o homem pode ser tratado, o hospedeiro fala, mas vai custar muito caro, olha esse valor aqui. Aí o samaritano dá tudo. O que Deus quer da gente? É dízimo? É oferta? É um sacrifício do coração. Não, Deus quer tudo. 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 Deus quer uma relação Era tudo que nós de precisávamos dependência ouvir. total dele, de intimidade com ele, de obediência com ele. Amém. Amém. Esse é o Obrigada, grande Senhor. desafio de todos nós. Nós estamos vendo aí uma grande lição. Obrigada, Senhor. Não por essas basta, palavras. não basta estender a mão, não basta achar que simplesmente levamos para outra pessoa socorrer. Não. Temos que dar tudo. Tudo. É isso que Deus deseja de nós. Com certeza, esse homem foi muito abençoado. Amém. Eu posso testemunhar que quando eu decidi largar tudo, Deus me deu 100 vezes mais. Amém. Tá? Que nós Tenho recebemos essas visto o palavras. sobrenatural de Deus em todos os anos que eu estou aqui. Amém. Agora eu quero aproveitar e dizer para vocês, não adianta você se vestir de religiosidade e passar a largo num lugar desse. Você Exato. arrisca a sua vida ou subindo a colina ou caindo no abismo. Que forte. Que forte. Ou você arrisca a sua vida chegando a se ensoberbecer, ou você arrisca a sua vida sendo derrubado por Satanás no abismo. É verdade. Seja no pecado, né? Seja na ganância, ou seja na soberba e achar que você já sabe tudo que está na palavra e tudo que Deus revelou a você é suficiente. Não, nunca. Deus quer a gente com o coração simplesmente para obedecer.